as doenças da psiquiatria ainda estão numa caixinha que é muito difícil de aceder e as pessoas facilmente recuam quando se dizem que existe algum problema, alguma doença mental. O meu nome é Gabriela Andrade, sou médica psiquiatra. Uma das coisas que me faz mais sentido hoje em dia é também precisamente desconstruir algumas crenças e algumas ideias que de alguma forma afugentem as pessoas de procurar ajuda. Acha que hoje em dia há assim algum estigma relativamente à saúde mental? É verdade que hoje em dia as pessoas estão mais sensibilizadas, não sei se ainda o suficiente ou aquilo que nós desejaríamos. A resolução dos sintomas não é imediato e isto também é importante nós falarmos com os nossos pacientes. E naquelas situações em que a pessoa diz: eu não consigo sair de casa, não consigo levantar do sofá, como é que consegue convencê-las a mudar esta parte? Isso é uma pergunta muito interessante e eu acho que não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, acho que devemos ser todos nós a saber um bocadinho como lidar com estas questões. Há pessoas que vão precisar de medicação, outras não. Como é que se decide isso? Então, eh, acho muito importante estarmos todos sensibilizados e alinhados para falar destas questões relacionadas com a saúde mental e é mesmo agora esse o meu foco e também antes de irmos a essa parte apresentar-me, não é? Para também de alguma forma podermos aproximar-nos, ainda que à distância, mas estarmos todos à vontade e tranquilos e confortáveis. Portanto, o meu nome é Gabriela Andrade, sou médica psiquiatra, eu sou natural de Coimbra, mas já trabalhei em Lisboa, que foi também a cidade que escolhi para estudar, e tenho parte do meu trabalho é hospitalar, mas também abraço estes projetos e estes desafios. E uma das coisas que me faz mais sentido hoje em dia é também precisamente desconstruir algumas crenças e algumas ideias que de alguma forma afugentem as pessoas de procurar ajuda. E acho que é esse um dos grandes desafios de hoje também. Acha que hoje em dia há assim algum estigma relativamente à saúde mental? Ou seja, as pessoas parecem que já estão um bocadinho mais abertas, não é, a procurar ajuda, Uhum. mas já estão o suficiente, deviam procurar mais. O que é que as impede às vezes de dizer tenho, preciso de ajuda e procurar um especialista? É verdade que hoje em dia as pessoas estão mais sensibilizadas. Não sei se ainda o suficiente ou aquilo que nós desejaríamos que estivessem para que os resultados fossem melhores ainda. A minha impressão é que o estigma existem por várias camadas, não é? Não é só o estigma que nós temos em relação a nós próprios, mas às vezes a forma como percepcionamos que as outras pessoas olham para nós enquanto ah, não com a pessoa com a doença mental, mas a pessoa que é a doença. E isso é muito difícil, às vezes, de descaracterizar ou desconstruir, porque a pessoa deprimida não é a depressão, é a pessoa que, naquela fase da vida em que se encontra, tem estas dificuldades. Estou a falar da depressão, podia estar a falar da ansiedade, mas não é a doença que define a pessoa. E às vezes, adiar o tratamento ou adiar a procura de ajuda traz consequências muito mais adversas e muito mais complicadas e esse é nosso trabalho também aqui de tentar facilitar o acesso, não só aos profissionais de saúde, sejam eles quais for, porque essa é a porta de entrada para uma recuperação e para reencontrar a funcionalidade, reencontrar de alguma forma a estabilidade que é tão importante e aquilo que se fala que hoje em dia é qualidade de vida. E eu notava muito nos meus pacientes, que às vezes dizia: olha, acho que precisavam de acompanhamento psicológico, ou então ir aos nossos colegas da psiquiatria. Eles diziam sempre: ah, mas eu não sou maluco. Eu, calma, eu não estou a dizer isso, mas acontece muito isto, não é? E é verdade, as doenças da psiquiatria ainda estão numa caixinha que é muito difícil de aceder e as pessoas facilmente recuam quando se dizem que existe algum problema, alguma doença mental. Porque falamos todos muito em saúde mental, o que é que podemos fazer para melhorar os nossos hábitos, para dormir melhor, para ter uma alimentação mais saudável, mas mesmo que façamos tudo isso otimamente bem, as doenças mentais vão continuar a existir. E são tão comuns como em Portugal, há assim um estudo que mostra 4 a 5 portugueses ao longo da sua vida podem ter problemas de ansiedade ou depressão. Portanto, isto seria a maioria das pessoas. Claro que nem todos os problemas têm a mesma intensidade, a mesma duração, as mesmas consequências, mas é verdade que é um número muito, muito, muito importante. E o facto de ter ansiedade, ter depressão, termos consciência que este problema existe, não quer dizer que eu não tenha discernimento, ou que não tenha juízo, ou que não saiba avaliar-me ou autodeterminar-me em relação àquilo que eu quero, àquilo que eu gosto. Não, é precisamente a doença que me está a retirar essa possibilidade
de fazer o que eu gosto, o que eu quero, de trabalhar, de estudar, de ter as relações, de ter os amigos, de ter os familiares e de ter relações que são positivas. Mas a doença, de facto, e nós não escolhemos ficar doentes, assim como não se escolhe ter outro tipo de doença, como a diabetes, a tensão alta, as pessoas simplesmente têm maior ou menor risco, ou maior ou menor predisposição. Portanto, eu não escolho ter uma depressão, não escolho ter um problema de ansiedade, não escolho ter uma perturbação de hiperatividade, déficit de atenção. Simplesmente estas condições são multifatoriais, ou seja, não existe um grande culpado por este mal que me está a acontecer. Entre aspas, é uma doença e a ciência mostra precisamente que há causas conhecidas para essa doença se manifestar em determinados momentos. E naquelas situações em que a pessoa diz: "Eu não consigo sair de casa, não consigo levantar do sofá", como é que consegue convencê-las a mudar esta parte? Isso é uma pergunta muito interessante e eu acho que não é só o psicólogo, não é só o psiquiatra, acho que devemos ser todos nós a saber um bocadinho como lidar com estas questões. E isto leva-me a dizer aqui duas coisas. Uma, aquilo que é importante fazer, outra, aquilo que é importante não fazer ou não dizer. Porque muitas vezes é aquilo que se julga, é aquilo que se julga, aquilo que se critica, ou a atribuição que a pessoa faz. Olha, estás assim porque aconteceu não sei o quê e estás deprimida porque aconteceu isso, mas será que essa tristeza é uma tristeza proporcional ao desencadeante? Será que essa tristeza é transitória e é obviamente compreensível? Por exemplo, eu tive conhecimento que alguma coisa de errado aconteceu com alguém que eu gosto muito. É natural eu ficar preocupada, é natural eu ficar triste por causa dessa pessoa, mas esta tristeza não se dissemina ao resto da área da minha vida, não se torna uma tristeza persistente, não se torna uma tristeza que me impede de sair de casa todos os dias e ficar deitada o dia todo. Portanto, isso são assim os sinais de alerta para que algo de errado está a acontecer e não é uma tristeza reativa, não é uma tristeza dita normal, como acontece nos lutos, por exemplo. É normal ficarmos tristes quando perdemos alguém, não é? Seja uma perda real, ou seja, uma perda de algo que queríamos muito, ficamos tristes. Essa tristeza é normal e também é bom permitir-nos a sentir essa tristeza. Outra coisa muito séria são as depressões. E claro que também é importante dizer que é redutor dizer que a depressão não é só conseguir sair da cama, porque isso já, a depressão já evoluiu tanto que a pessoa já está mesmo disfuncional e já está a sofrer muito com isso e já não é capaz de ter o seu dia a dia habitual, de se arranjar, de sair à rua, de estar com os outros. Não, a pessoa já está isolada, já está restrita a um ambiente em que é incapaz de sentir prazer, e incapaz de se sentir motivada, não por falta de vontade, porque isso é outro mito, não é? Ou seja, a depressão não é porque a pessoa é fraca ou tem falsa força, não. A depressão é porque a pessoa não tem mesmo capacidade pela doença de fazer mais do que aquilo que naquele momento lhe é possível. E, e, e também, não me esquecendo aqui da pergunta que foi feita e daquilo que se deve dizer para ajudar essa pessoa, é sobretudo não desvalorizar as queixas, compreender e mostrar-se disponível a ajudar. Olha, eu sei que está a ser um momento muito difícil para ti, podes até nem perceber porquê, mas eu só quero que saibas que estou aqui, que se for preciso vou-te ajudar quando for possível aceitar essa ajuda e incentivar desta forma a pessoa a procurar a ajuda que precisa. E a porta de entrada pode ser qualquer profissional de saúde que saiba orientar. Portanto, eu acho que isso é, digamos que aqui uma informação muito importante, porque há momentos em que as doenças causam um sofrimento tão grande que a pessoa sente-se mesmo muito sozinha e desesperançada e que nada vai funcionar. E nessa fase, ela própria tem ainda menos capacidade de ir ao encontro da ajuda que precisa. E é por isso também que é bom falar sobre estas coisas, para trazer e para realçar que de facto é importante quando a pessoa está em sofrimento também saber como orientar e como disponibilizar a ajuda que é precisa. E às vezes não é preciso ser especialista na área, é preciso ser um bom ouvinte. Há algum receio que as pessoas tenham que ter em procurar um psiquiatra? Ou seja, há aquele mito de que o ir ao psiquiatra, o psiquiatra vai receitar uma medicação que lhes vai causar alguma dependência ou alguma mudança de personalidade. As pessoas têm que ter medo em ir ao psiquiatra. Não, mas isso é o dia a dia do trabalho na psiquiatria e de quem trabalha com as doenças mentais. Ou seja, é muito típico haver estas falsas crenças, primeiro sobre o que é a doença, segundo sobre o que é o impacto real da doença e terceiro sobre
aquilo que pode ser o tratamento oferecido e de que forma é que isso pode ser modificador. Claro que também com as devidas reservas, nem todas as doenças são iguais, nem todas as pessoas respondem do tratamento à mesma forma. Há múltiplos fatores a condicionar a resposta à terapêutica, porque de facto as doenças da psiquiatria são complexas. O cérebro é complexo, portanto, basta irmos por aí que não há uma resposta certa para todas as pessoas, nem tudo funciona da mesma forma, da mesma maneira para cada pessoa, nem em todas as doenças, como é óbvio. E os receios mais comuns são precisamente, por um lado, o perder controle sobre ela própria e ser maluca, não é? Segundo, a medicação vai-me causar dependência, eu vou ficar agarrado, vou ficar zombie, não vou conseguir funcionar. Pelo contrário, nós tratamos é precisamente para promover a restituição da funcionalidade que a própria doença causou. Portanto, o nosso objetivo, claro que depois temos que ter a ver com aqui um bocadinho com o estojo e com as ferramentas de medicamentos que nós temos disponíveis, com as determinadas indicações, mas o nosso objetivo é pôr ao máximo a pessoa recuperada para recuperar a funcionalidade e restituir, digamos que, o seu padrão habitual prévio à doença ter ocorrido. Objetivamente, não é? Usamos medicação que dá sono quando pretendemos corrigir uma insónia, usamos ou tentamos escolher a melhor medicação adaptada ao perfil e também às necessidades das pessoas. E, e no fim do dia, ou no fim de contas, porque é que é o receio de muitos medicamentos causarem dependência? Porque na psiquiatria muitos medicamentos de facto têm que ser utilizados durante períodos mais ou menos prolongados no tempo, isso depois um bocadinho consoante as indicações, mas precisamente não só para garantir a estabilidade clínica, mas também como forma de, em algumas situações, minimizar ao máximo o risco dos sintomas reaparecerem no futuro. E é por isso que também há aqui um bocadinho a falsa crença de que a medicação pode causar adição ou que causa dependência. Claro que há medicamentos, quando são usados fora das recomendações médicas em doses que não são aquelas que são as ideais, obviamente esse risco existe. Mas aqui o nosso papel é perguntar à pessoa: olha, tem algum receio em relação à medicação? Já ouviu falar ou já conhece alguém sobre este medicamento? Falar abertamente sobre isso na consulta, porque a aliança terapêutica também vai ser aquilo que me vai permitir garantir que a pessoa faça ou não faça o tratamento que eu estou a recomendar, não é? Sabemos que em todas as doenças, por algum motivo, nem sempre as pessoas cumprem a medicação à risca, e os motivos podem ser vários e podem ser legítimos, é verdade. Mas o que é que nós podemos perceber que está a contribuir para uma não adesão, para tentar, junto da pessoa, encontrar a melhor forma de resolver essa dificuldade? E muitas vezes pode ser um medo, pode ser um receio, ou pode ser até efeitos secundários. E se a pessoa falar abertamente disso, ok, este medicamento até está a ser eficaz, mas está a causar este efeito secundário. Vamos lá ver que outras opções é que nós temos em cima da mesa e escolher aquela que melhor se ajusta a si. E é este um bocadinho o princípio. Portanto, não é uma questão de dependência, é uma questão de às vezes o tratamento ter que ser um pouco prolongado. E também, sim. Eu tinha muitas dúvidas que eu tinha dos meus pacientes era: então, mas se eu vou tomar isto, é para sempre? Pois não posso deixar. Isso, depende um bocadinho de cada caso. Há situações em que podem ser, um período de tratamento mais curto, mas isso depende muito do diagnóstico, ok? Se eu tiver a falar, por exemplo, de um primeiro episódio de depressão em que é preciso fazer um tratamento farmacológico, há situações que se calhar com 9 ou 12 meses eu consigo garantir que aquela depressão fica tratada e o risco de recaída é tão baixo quanto possível. Ainda assim, estamos a falar em 50%. Mas eu consigo pelo menos garantir que metade das pessoas que fizeram aquele tratamento possivelmente não voltarão a ter depressões. Sendo que mais uma depressão leva a outra depressão e a outra depressão e a outra depressão. Portanto, estamos a fazer um bom trabalho se conseguirmos que a pessoa tenha um único episódio depressivo, bem tratado. A ansiedade e a depressão têm alguma relação? Ouvimos muito, Uhum. pronto, falar sempre em ansiedade e depressão. Como é que isto se relaciona? Há critérios de diagnóstico muito bem definidos e existe um grupo
de perturbações do humor, dentre das quais se encaixa a perturbação depressiva. E existe um outro grupo de doenças, que é o grupo das perturbações da ansiedade, que se subdivide em vários tipos de ansiedade. E podem essas ansiedades ter mais a ver com o contexto em que surgem ou o que é que as desencadeia. Por exemplo, eu tenho muitas dificuldades quando tenho uma apresentação ou quando estou a falar em público, começo a ficar muito corada, o meu coração começa a tremer, a minha voz. Isto deixa-me desconfortável, mas não é só o desconfortável, é o desconfortável, isto tem impacto na minha performance e está a prejudicar-me. Aí pode ser um tipo de perturbação de ansiedade de desempenho. Mas depois há os ataques de pânico, quando são recorrentes e quando são muitas vezes, e a pessoa começa a ter evitamentos, por exemplo, de andar a transportes públicos, de ir aos centros comerciais. Isto é outro tipo de ansiedade e é muito importante definir a ansiedade não só enquanto sintoma, mas perceber para que perturbação ou para que doença da ansiedade em si se direciona, para também escolher o melhor tratamento. E os psiquiatras também não sugerem só medicamentos, porque podem recomendar outro tipo de intervenções, nomeadamente o acompanhamento psicoterapêutico, que é muito importante e que mostra ter bastante evidência, quer nas doenças da ansiedade, nas perturbações da ansiedade, mas também na perturbação depressiva. Portanto, isto depois depende, obviamente, da intensidade e do impacto, mas pode ser um complemento e às vezes, nos casos mais ligeiros a moderados, pode até ser suficiente à partida. Portanto, o psiquiatra não vai só prescrever medicamentos, está bem? Pode orientar aqui para outro tipo de intervenções importantes e igualmente eficazes ou complementares para alcançar os melhores resultados. Mas então, também não podemos só separar a ansiedade e a depressão como elas em momento nenhum se cruzassem, não. Há muitas situações onde elas de facto coexistem e é importante perceber quais é que são esses casos e ter o diagnóstico mais correto possível ou mais preciso possível para também a pessoa ter um melhor entendimento sobre ela, não é? E também saber o que é que pode ser útil em termos do dia a dia para melhor lidar com estas queixas. Já falámos um bocadinho agora de PHDA. Uhum. Uma das grandes dúvidas que as pessoas têm sempre é o que é, se é falta de atenção, se é agitação. E será que é só ter bichinhos carpinteiros, ter a cabeça na lua ou não conseguir estar quieto? Não, é muito mais do que isso. Mas isso habitualmente é o que as pessoas ouvem ao longo da vida. Olha, tu não prestas atenção, tu não consegues estar parado. E muitas vezes isso é até o que leva os pais ou os professores, quando são em idades mais precoces, a procurar algum tipo de esclarecimento. Mas então, à parte disto, não é? O que é a PHDA, que eu vou chamar assim para não estar a dizer um nome completo, que é perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, é uma condição do neurodesenvolvimento. E quando dizemos neurodesenvolvimento, não é a única condição do neurodesenvolvimento, porque há outras, mas é uma condição com a qual se nasce. Mais uma vez, é multifatorial, assim como outras doenças da psiquiatria. Esta em particular tem uma grande influência hereditária, o que significa que é mais provável encontrarmos alguém na mesma família que tenha características muito semelhantes do que não encontrarmos. Mas também é, de alguma forma, condicionada e existem outros fatores de risco, como, por exemplo, os bebés prematuros, como antecedentes de, portanto, haver tabagismo ou consumo de outras substâncias durante a gravidez ou dificuldades de adaptação no nascimento e o bebé teve que ficar na incubadora, embora eu esteja a dizer com isto que nem todas as situações em que isto acontece há PHDA, ok? E há também um forte componente ambiental, para além da parte genética. E é uma condição com a qual se nasce, portanto, não é culpa do ambiente em casa, não é culpa do ambiente na escola. Isso pode ser entendido como o contexto que permite aquela pessoa com aquela condição estar melhor ou pior adaptada e a pessoa expressar mais ou menos sintomas que causam dificuldades. Mas antes de lá irmos, só falar aqui um bocadinho do que é que são os sintomas da PHDA. E pelo próprio nome da doença, tem a ver com alterações no nível da atenção e tem a ver aqui também com um componente de hiperatividade. Mas não é só isto. Mas começando então pelo nome, temos que começar por algum lado e para simplificar.
Alterações da atenção não quer dizer que seja só distraído por natureza. Não quer dizer só que, como estávamos a falar há bocadinho, que tenha a cabeça na lua. E pode ser também não só a intensidade com que a pessoa se consegue focar numa determinada tarefa, ou a incapacidade da pessoa conseguir prestar atenção ao estímulo que deveria estar a ser o principal. Ou então utilizar em excessiva atenção para uma atividade que não devia de ser aquela e esquecer tudo o resto que está à volta, que é aquilo que nós hoje em dia conhecemos pelo hiperfoco. O tempo passa e falam com a pessoa, é como se nada acontecesse à volta daquela pessoa. E como é que isto se vê? É a pessoa que é distraída e perde o casaco, perde as chaves, perde o telemóvel, ou então, se não perde, arranjou mecanismos de compensação à custa de deixar-se sempre tudo no mesmo sítio, verificar, voltar a casa para confirmar se fechou, se não fechou a porta, e que às vezes são confundidos com queixas de esquecimento, mas na verdade tem a ver com uma distratibilidade. Ou então, por exemplo, esquecer-se de compromissos. Na escola, se calhar, o equivalente seria esquecer-se de fazer os trabalhos de casa, ou esquecer-se da data de um teste, ou esquecer-se de responder ao verso da página da folha do teste e, portanto, não teve a nota que desejava ter, não é? Mas no adulto pode ser falhar uma reunião, falhar uma ida a uma consulta, falhar um compromisso com um amigo, e isto são aquilo que são os exemplos que não podem ser únicos, mas têm que ser persistentes ao longo da vida, porque a pessoa já nasceu com esta condição, tem que ser persistentes e tem que causar disfunção, ou seja, isto tem que prejudicar mesmo a pessoa e de forma mais ou menos mantida no tempo, porque depois também pode haver algumas flutuações ao longo da vida, e estar associado ou não, porque isto é um quadro que pode ter mais ou menos sintomas associados, por exemplo, à parte da hiperatividade, que geralmente nos rapazes mais novos é aquele que leva à procura de ajuda, pela parte da incapacidade de estar sentado durante uma aula, ouvir o professor, por estar constantemente a balançar na cadeira, por estar a roer o lápis ou a conversar com o amiguinho do lado e a causar distúrbio na sala de aula. Isto muitas vezes é aquilo que é a hiperatividade que faz com que haja um prejuízo, não é? Haja problemas na aquisição de conhecimentos e que é visto também como uma perturbação do comportamento na sala de aula e que faz com que os professores alertem os pais. No adulto, nem sempre é vivenciado desta forma. Provavelmente vão existir alguns resquícios, que é o estar constantemente a mexer na caneta, as mãos estarem muito inquietas, o ter dificuldades em estar numa reunião e ter que se levantar ao fim de X minutos, ou uma inquietação vivida mais internamente, está constantemente a pensar em fazer, que ele está ali sempre qualquer coisa em ação ou a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa também que é característica é alguma impulsividade, ou seja, e serem por tradição pessoas in- impacientes, que não conseguem esperar, não conseguem estar numa fila de trânsito ou têm dificuldades, ou não conseguem estar numa fila das finanças, não é? Que são coisas assim que habitualmente que ninguém gosta, mas que nestas pessoas são ainda mais incapacitantes ou mais difíceis, e também impulsividade, por exemplo, em responder antes da pergunta ser terminada, em interromper os outros, ou até mesmo na parte da relação com a comida, não é? Ou com as compras. Isto também são outras formas de olharmos para a impulsividade. E às vezes as pessoas vêm por estas queixas, mas no adulto, sobretudo, não é? E eu vendo aqui mais pessoas adultas, ou essencialmente adultos, vêm por outras questões. Ou porque têm um filho ou conhecem alguém que recebeu este diagnóstico, ou porque o psicólogo que o acompanha, ou porque viu na internet algumas destes sintomas, a pessoa identificou-se, então quer fazer uma avaliação, ou muito comum, também diria eu, é a pessoa vem por um problema de ansiedade ou vem por questões relacionadas com queixas depressivas, e isso, digamos que é a parte do iceberg que está visível na PHDA no adulto e que faz procurar ajuda, e que depois olha-se lá para trás, olha, mas eu na escola ouvia dizer isto. Os meus pais em casa diziam que eu nunca conseguia cumprir horários, porque esta é também outra dificuldade. Ou há traços sucessivos, porque há uma má gestão de tempo, há um mau planeamento, há uma má organização, há uma dificuldade em priorizar as tarefas, não é? E isto faz com que
depois haja estas alterações nas rotinas que, olhando para lá, estavam, para trás, estavam lá, mas que agora, olhando para o funcionamento todo, nos permite levantar aqui a hipótese de, afinal, não é só uma ansiedade, não é só uma depressão, afinal, a pessoa não tem só um problema relacionado com substâncias, porque às vezes as substâncias surgem aqui muito como estratégia compensatória destas dificuldades, afinal, há mais para além da depressão, há mais para além da ansiedade, e nesses casos a PHDA pode estar aqui um bocadinho mascarada e havendo, digamos que aqui uma avaliação mais cuidadosa em relação à história da pessoa, consegue-se desvendar um bocadinho este mistério. E falando também aqui um bocadinho mais do adulto, hum, podem me perguntar, não é? Então, mas há pessoas que só são diagnosticadas no adulto. É possível, eu acabei tinha dito há pouquinho que isto era uma condição desde o nascimento, não é? Para ser uma PHDA, a condição tem que existir desde o nascimento, é verdade. Pode estar mais ou menos expressa de acordo com o contexto da pessoa. Se a pessoa está num contexto que seja favorável e o sistema de educação é facilitador, se tem as estratégias ou por de facto ter recursos cognitivos e apanhar muito bem a matéria das aulas e não se prejudica nos testes, consegue compensar, ou a própria personalidade da pessoa desenvolveu-se a tentar apagar aqui um bocadinho os fogos que a condição lhe ia desafiando, mas que apesar de tudo o prejuízo não ia sendo muito grande, mas aquilo que se sabe é que estas características estavam lá, podiam não causar prejuízo quando se era mais novo, mas depois com, por um lado, a própria maturação do sistema nervoso, por outro, com portanto, o contexto e o nível de exigências que a pessoa se vai enfrentando. Estou a falar, por exemplo, ah, estas características estavam lá de uma determinada forma, mas de repente há uma saída de casa porque vai estudar para outra cidade. Deixa de estar em casa dos pais. O tipo de estudos é diferente e passa-se num ambiente onde as aulas são mais estruturadas, onde há um tipo de acompanhamento onde depende muito mais da própria pessoa. E nessa altura é que pode tornar-se mais evidente. E o diagnóstico poder fazer mais sentido ou aparecer nessa altura, porque foi quando a disfunção trouxe prejuízo, quando o caos se instalou na vida daquela pessoa, quando ela deixou de conseguir dar resposta às exigências da vida pessoal e também dos estudos, dos amigos, de tudo aquilo que faz parte do também ser-se adulto, não é? Poderá também ter a ver, portanto, hoje em dia há muito mais diagnósticos, não é, de PHDA, hum, a sociedade parece estar mais consciencializada para essa patologia, não é? Talvez por isso é que hoje em dia há mais diagnósticos, não é? O que é que a doutora acha relativamente a isso? Isto até ainda acontece muito hoje em dia, portanto, houve um grupo de crianças que na altura em que, portanto, tinha este prejuízo escolar ou que não conseguia estar quieto, essas sim, podiam receber o diagnóstico, embora houvesse renitência dos pais, houvesse alguma dificuldade em aceder ou não ao tratamento, ou fazer o tratamento por receios, que também é natural, mas era sobretudo aqueles que tinham um impacto em ambiente de sala de aula ou um prejuízo tão marcado que era impossível haver um ambiente familiar pelo menos estruturado, que recebiam mais essa atenção e esse diagnóstico. Mas há uma série de casos e que até se calhar mais sobretudo no caso das mulheres, em que os sintomas são sobretudo da linha da desatenção e não tanto da hiperatividade e da impulsividade, em que o prejuízo não era assim tão significativo, conseguiam tirar boas notas. Às vezes, embora essas pacientes digam assim: eu até tirava boas notas, mas diziam-me sempre que eu conseguia ter mais, mas depois lá dizia no teste, falta de atenção. E portanto, esse conjunto de pessoas tinham este diagnóstico, mas nunca foram formalmente diagnosticadas como tal e chegam à idade adulta, confrontam-se com as exigências de ser adulto, aliada às dificuldades deste funcionamento da PHDA e procuram ajuda e o diagnóstico é feito. Não quer dizer que estejamos a diagnosticar mais do que aquelas que existem. Estamos provavelmente a ser mais sensíveis à procura de indicadores que possam fazer pensar neste diagnóstico e identificá-lo
formalmente para permitir também o tratamento. E o tratamento não quer dizer que seja para a vida toda, está bem? Isto depois depende um bocadinho caso a caso, mas o estarmos mais sensibilizados, nós nunca vamos desconfiar de uma coisa se não a procurarmos, não é? Ou se não tivermos uma elevada suspeita sobre, sobre isso. Não acho que estejam a ser feitos diagnósticos em excesso, embora também não possamos banalizar aquilo que é PHDA. Isto porquê? Porque a desatenção, não é? Ou as alterações daquilo que uma função cognitiva superior podem existir noutros quadros clínicos. E, portanto, é preciso perceber se isso é primariamente derivado da pessoa estar mais ansiosa, que por estar mais ansiosa não consegue manter a atenção e não retém determinado tipo de informação, ou se não é derivado, até pode ser derivado de uma condição física, não é? Às vezes as alterações na tireoide, as anemias, também causam dificuldades ao nível da atenção, da memória, portanto, é importante ir ao médico, não é? E ao médico psiquiatra, precisamente porque, e não estou aqui a desvalorizar de maneira nenhuma o trabalho conjunto com outros profissionais de saúde, porque sem dúvida a psicologia é muito importante, mas é o médico que vai conseguir destrinçar e fazer aquilo que é o diagnóstico diferencial entre as várias doenças dentro da psiquiatria ou até mesmo fora da psiquiatria, porque há outras doenças físicas cuja apresentação pode ser sintomas da psiquiatria. E aí é a psiquiatria que, estando habituada a reconhecer os padrões típicos, em conjunto e articulação com outras especialidades, consegue não só ter um diagnóstico mais preciso, como também tratar alguma coisa que esteja aqui a ocorrer em simultâneo ou que seja até responsável pelos sintomas psiquiátricos. A medicina online pode ser encarada como um bom primeiro passo para se iniciar um diagnóstico. Eu acho que a medicina online pode ser uma vantagem a vários níveis, na medida em que pode facilitar aqui o acesso, não é, a uma abordagem diagnóstica, sendo também importante aqui perceber que, tal como estávamos a falar há bocadinho, que no geral estamos mais sensibilizados para esta questão, também procurar alguém que tenha aqui alguma experiência, porque a formação não é igual para todos os psiquiatras, assim como também não é igual para outras profissões, não é? Ou para outras especialidades dentro da medicina, e há pessoas que estão mais direcionadas e se especializam mais ou têm maior interesse numa determinada doença, e portanto é sempre bom procurar alguém que tenha esta diferenciação, precisamente para não haver nem erros pela ausência de diagnóstico, nem erros pelo excesso de diagnóstico. Queremos é perceber o diagnóstico correto. Mas a medicina online, não é? E o facto de serem consultas online pode ser, digamos que, por um lado, facilitar o acesso, por outro lado, reduzir tempos de esperas e num ambiente que é de alguma forma mais cómodo e percebemos realmente o ambiente daquela pessoa, não é? Porque na consulta vamos estar dentro de um gabinete. Na online podemos ver a pessoa na sua casa, no seu conforto, mas que isso também permite indiretamente ver aqui algumas das características do funcionamento dela e levantar eventualmente alguns indícios. Mas eu acho que pode ter vantagens, sim, e depois, claro, também depende da preferência de cada um de nós, não é? Acho que devemos tentar juntar sempre o útil ao agradável, mas diria eu, e acho os estudos também apontam nesse sentido, no geral, não estou aqui a particularizar para nenhuma condição em específica, até porque há doenças, obviamente, muito diferentes, que a eficácia pode ser idêntica, ok? Claro que depois há outro tipo de doenças dentro da psiquiatria que são muito diferentes destas que temos vindo a falar, e aí a própria pessoa não reconhece a doença e aí poderá ser um pouco mais desafiante. E de que maneira que os utentes poderão estar à espera nesta primeira consulta? Como é que se vai desenrolar? Que testes vão ser feitos? Que perguntas? Só para estarem mais calmos. Para desconstruir os medos, não é? Sim. Não é nenhum bicho-papão ter uma consulta de psiquiatria e aquilo que se pode esperar numa primeira consulta é essencialmente tentar, por um lado, compreender a história pessoal da pessoa,
no caso da PHDA, do percurso escolar, se calhar é maior pormenor e de uma história daquilo que é o neurodesenvolvimento, não é? Olhando para as etapas mais precoces, pela parte da infância, da adolescência. Na psiquiatria em geral também perceber o funcionamento também é importante, ou seja, isso também não é só específico da consulta de PHDA, é um bocadinho transversal, mas isso é importante ter essa leitura, não é? Longitudinal, porque isso é importante depois também para termos aqui uma impressão diagnóstica. E ao fim e ao cabo, aquilo que se vai explorar, não é? É um bocadinho conhecer a pessoa, conhecer o seu contexto, perceber o que é que levou a pessoa a marcar a consulta, o que é que aconteceu no passado, o que é que hoje está a ser difícil, quais é que são as queixas atuais, que é para também depois conseguirmos direcionar aqui melhor esta investigação do diagnóstico conforme a situação. O diagnóstico de PHDA, porque estávamos a falar isso, e da maioria das doenças psiquiátricas, não é visível numas análises, não é visível num exame ao crânio, não é visível em nenhum meio complementar de diagnóstico propriamente dito, mas também, como falámos há bocadinho, é importante às vezes pedir alguns exames, e isto não tem que ser transversalmente a todas as pessoas, depende da avaliação em cada caso em concreto, mas pode permitir precisamente excluir outras condições que estejam a mimetizar, não é, esta apresentação e que o seu não diagnóstico também lhes impede de serem, tratadas. E, essencialmente aquilo que é feito numa primeira consulta de psiquiatria é esta avaliação através da entrevista, através do exame do estado mental, digamos que é assim o nosso estetoscópio, não é, que é a forma de nós avaliarmos objetivamente, olhando para a pessoa, vendo a atitude, vendo o comportamento, mas também através daquilo que ela nos diz, portanto que isso digamos que é o nosso o nosso estetoscópio, não é? E que, de alguma forma compreender se existem ou não critérios de diagnóstico para uma determinada doença e perceber que tipo de avaliação complementar pode fazer sentido, não é? Testes da psicologia, análises, outros exames, o que quer que seja. Ou então exames que sejam necessários não para o esclarecimento diagnóstico em si, mas pelo próprio tratamento que vamos sugerir e recomendar à pessoa para não haver, de alguma forma, surpresas ou ausência de tolerabilidade ao tratamento, ou que haja alguma contraindicação até para não podermos fazer aquele tratamento, mas podemos escolher outras opções. Há pessoas que vão precisar de medicação, outras não. Uhum. Como é que se decide isso? Então, isto obviamente tem que, portanto, percebermos o diagnóstico, ok? E para termos um determinado diagnóstico, essa condição, ou esses sintomas têm que causar sofrimento à pessoa, não é? Portanto, e para além do sofrimento, tem que estar a ter algum impacto. Impacto onde? Na minha relação com os outros, na escola, no trabalho, nos meus tempos livres. E se então houver sofrimento e se houver disfunção, é porque estamos perante uma doença que pode haver lugar a determinado tipo de tratamentos. Pode ser medicação, pode ser psicoterapia ou podem ser outras abordagens. E aí depois depende não só da intensidade dos sintomas, mas da própria natureza dos sintomas, não é? Se são mais problemas em dormir, se são mais problemas da ansiedade, qual é que é o melhor tipo de medicação para aquela pessoa e ou psicoterapia. E há casos que só com a psicoterapia, isto é, com acompanhamento regular, com sessões com um psicólogo que seja também, por exemplo, terapeuta em termos cognitivo-comportamentais ou outras áreas, e cognitivo-comportamental tem uma grande evidência, mas, portanto, a pessoa pode só eventualmente começar por ter um acompanhamento psicoterapêutico e depois, se houver insuficiência na resposta ou em determinada altura o impacto for maior, aí pode haver lugar efetivamente para medicamentos. E a nível do trabalho, como é que existe maneira de a pessoa se tornar um pouco mais estável durante o seu dia a dia, com toda esta terapia? Portanto, a terapia, ou o tratamento medicamente prescrito, não é? Eh, Pretende que a pessoa melhore. Às vezes a resolução dos sintomas não é imediato e isto também é importante nós falarmos com os nossos pacientes,
porque não há soluções milagrosas, não é? E são medicamentos, como atuam no sistema nervoso central, também levam algum tempo até fazer efeito, e até porque nós temos particularmente cuidado em iniciar o tratamento nas doses mais baixas possíveis e que sejam eficazes. Portanto, não vamos carregar no acelerador e passar o limite de velocidade sem antes sabermos que conseguimos chegar ao destino de forma segura, não é? E esse aqui também é o nosso trabalho. E em relação ao trabalho propriamente dito, não é? Se isso estiver prejudicado e tiver a ver com o quadro psiquiátrico propriamente dito, não é? A psiquiatria também não deixa de ser uma doença como qualquer uma outra, não é? E se houver necessidade e houver algum impedimento por questões de tratamento, não deve haver uma discriminação destas pessoas, e se tiver que ficar de baixa, ou se tiver que, não é, estar algum tempo afastada de um ambiente que sabemos que lhe é prejudicial, e se houver evidência disso, então essa recomendação poderá existir. Mas também não nos podemos esquecer que o nosso trabalho é promover a remissão, e a remissão vem associada a pessoa recuperar e estar capaz de trabalhar, estar capaz de ter prazer no seu dia a dia, estar apta para aquilo que precisa de fazer, inclusive é trabalhar. E é bem aceite por parte, das empresas, das entidades patronais, o facto de um colaborador ter que ser acompanhado em saúde mental e eventualmente estar de baixa durante algum tempo. Isso é parte do estigma, não é? Ou seja, a própria pessoa já se sente estigmatizada no seu meio habitual, ela própria já se de alguma forma tendencialmente rotula, não é? Em função da doença que tem, mas deve existir, sobretudo, um grande cuidado em relação ao contexto laboral. E, hum, e digamos aqui que o por motivos nenhuns, a pessoa tem que comunicar à entidade laboral a doença que tem, não é? Porque isso é uma coisa que tem a ver com o processo terapêutico e o processo de tratamento, assim como não tem que dizer ao seu chefe ou aos seus colegas se faz medicação para a tensão, para a diabetes ou para a tiroide. Se quiser dizer, pode dizê-lo, e isso não tem o estigma associado. Mas, não é? De alguma forma, por questões de contratuais, ou sejam elas outras quais forem, não é? Não há uma obrigatoriedade da pessoa dizer: "Olha, eu tenho este problema", não é? Também não vai dizer que tem outros tipo de problemas na vida, se assim não o desejar. Portanto, eu acho que deve haver aqui algum cuidado na forma como esta informação é partilhada no local de trabalho, porque a compreensibilidade pela doença, infelizmente, não é aquela que nós gostaríamos que existisse. E, portanto, quando há aqui algum, digamos que, impacto a nível laboral, as baixas são iguais em psiquiatria, são iguais em qualquer outras doenças, ou seja, o papelinho não diz lá baixa psiquiátrica, como muitas vezes se ouve dizer, é uma baixa igual, mas, sobretudo, se tentarmos olhar aqui para de que forma é que podemos ajudar a pessoa nesse sentido, então a articulação deve ser feita com a medicina do trabalho. E, portanto, não com os órgãos de chefia, não com os coordenadores, não com, mas diretamente com a saúde ocupacional, que é essa sim, perante a informação que lhe chegar e que o doente consente, porque não podemos quebrar o dever de sigilo com o doente, não é? E se o doente assim aceder, não é? Poder articular com a medicina do trabalho para tentar aqui implementar algumas estratégias que sejam mais ajustadas àquela pessoa naquele determinado momento, que não quer dizer que sejam aquelas que serão necessárias daqui a 3 ou 6 meses, mas pode fazer algum sentido tentar modificar o contexto do trabalho para que, por um lado, a pessoa esteja bem a trabalhar, por outro lado, também a empresa fica satisfeita porque a pessoa está a trabalhar e está a ser produtiva. Tem algum conselho sobre como é que podemos prevenir eh, alguma doença do foro psiquiátrico ou mantermos a nossa sanidade mental neste dia a dia tão estressante, tão cheio hum, distrações, tão cheio como é que nós podemos fazer para mantermos a nossa sanidade mental? Hoje em dia vai-se falando de uma coisa que é a medicina do estilo de vida, não é? Isso de alguma forma faz sentido, e olhando, nós aqui tivemos a olhar para uma forma de diminuir, não é? As consequências de uma doença, não é? Aquilo que estamos a falar agora é de como é que podemos preveni-las. E na psiquiatria, assim como começámos no início a dizer que mesmo a pessoa tendo os hábitos mais saudáveis possíveis, infelizmente não é possível
garantir que a doença não existirá, até porque existem múltiplos fatores, um dos quais é genético, e esse até agora ainda não é possível modificar em pleno, não é? Mas pode-se aqui otimizar, digamos que os hábitos, o sono, a parte alimentar, a parte da atividade física, tentar aqui evitar também aqueles que hoje em dia são conhecidos também como os fatores de risco cardio e cerebrovasculares. Falar de fumar, ser-se hipertenso, ter-se diabetes, porque também já se sabe que tem um grande peso no futuro para o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares. Portanto, estou a falar de AVCs, estou a falar de infartos, e isto também depois pode, de alguma forma, contribuir para ou apresentar-se também como sintomas neuropsiquiátricos ou sintomas mais da ansiedade, sintomas mais depressivos, ou até mesmo evoluir para um síndrome, para síndromes demenciais, não é? E, portanto, modificando os fatores que são potencialmente modificáveis, nós conseguimos garantir melhor saúde, não é? Física, mas também mental. E há alguma, assim, há alguma relação entre o exercício físico, hum, ou assim alguma alimentação específica que ajude, por exemplo, a prevenir ou até a fazer regredir um caso de depressão, por exemplo? Nas depressões, em particular, existe alguma evidência, ainda que não seja a mais robusta possível, mas acho que devemos valorizar a evidência que existe, é que quer a atividade física regular, quer, por exemplo, suplementação com ômega, pode trazer algum benefício, em particular dos casos mais ligeiros de depressão. Claro que muitos daqueles que nos chegam ao nosso dia a dia já não estão nesse grau de intensidade, e isso por si só não vai ser suficiente. E, portanto, nessa fase é preciso passar ao degrauzinho acima e pensar ou na medicação, se já for uma depressão moderada a grave, ou eventualmente aqui numa psicoterapia, se houver essa facilidade e se as consequências da depressão não forem graves o suficientes em que a pessoa consiga ainda ter algum tipo de funcionamento que não tenha graves consequências para ela. Voltando outra vez aqui ao PHDA, hum, é possível que um trabalhador que tenha o resultado positivo, não é? Seja um gênio. Boa pergunta. Podemos levá-lo a um casino para contar cartas também, ou Portanto, ter PHDA não quer dizer que a pessoa não tenha intelectualmente os recursos mais elevados possíveis. Aliás, isso até pode ser um fator protetor em idade precoce, porque a pessoa apanha bem as matérias da aula, não é? Não preciso estar assim tão atento quanto isso, que se ouvir um bocadinho consigo reter os conhecimentos todos. Mas eu associo muito e faço muito esta comparação da PHDA como eh, eu tenho um carro topo de gama, mas tenho que andar em terra batida. Ou seja, eu tenho um ótimo carro, tenho o melhor carro disponível no mercado, mas o piso onde eu estou a andar não me permite aproveitar as potencialidades máximas do carro que eu tenho. E portanto, a pegada é a isto. Eu posso ter imensas potencialidades, mas por ter aquelas dificuldades, ou ao nível da atenção, ou ao nível da hiperatividade, da impulsividade, ou a desregulação emocional, porque à parte das tantas já estou frustrada por estas coisas todas que me acontecem, eu não consigo estar a aproveitar as capacidades que tenho e a tirar o proveito disso naquilo que é o meu desempenho, do meu trabalho, das minhas relações. Portanto, estou a desaproveitar, ao fim e ao cabo, os meus recursos e, habitualmente o que dizem é: "Ah, olha, tu fazes isto, é tão giro", mas depois, aquilo é um projeto e fica pelo projeto, não é posto em ação, e muito frequentemente estas pessoas têm imensos projetos, começam os projetos e estão: "Uau, que fixe, isto é o máximo", até que se torna aborrecido e no mês a seguir já estão com outro projeto qualquer, mas não terminaram o anterior. Outra, comparação engraçada com a PHDA, isto mais ao nível do pensamento e das queixas que às vezes as pessoas têm a organizar o que vai dentro da cabeça, é o mesmo que eu tenho o rádio ligado, mas em vez de estar na frequência certa daquela estação, estou na frequência um bocadinho ao lado e, portanto, não ouço com tanta precisão aquilo que me está a ser transmitido, mas existe muito ruído de fundo.
e é neste ruído de fundo que a medicação, quando é necessária, vai atuar, ou seja, reduz este ruído de fundo e vai otimizar o processo que é necessário ser otimizado em termos aqui neuroquímicos, não é? E daquilo que é a parte do substrato neurobiológico para esta condição, mas vai otimizar isso, vai reduzir o ruído de fundo para o impacto daquelas queixas, daquelas dificuldades, ser o menor tanto quanto possível e reduzir o caos, não é? Porque ter PHDA, em alguns casos, pode ser viver no meio do caos, não é? Não pagou esta conta, a água foi cortada, não foi à consulta do médico, ficou sem medicamentos, uma série às vezes, azares, não é? Mas que depois, quando são muito repetidos e muito consistentes no tempo, podem fazer pensar aqui neste diagnóstico. Eu tenho só mais uma questão, para terminar. É um tema diferente, que tem a ver com o autismo. Hum, enquanto, portanto, alguns dos nossos ouvintes poderão ter crianças, filhos autistas, eu portanto, tenho percepção que é um tema complexo. Tem algum conselho para estes pais? Tem que fazer algum enquadramento, senão não acho que pode não ser tão bem Claro, compreendido quanto isso. Falámos que existe um chapéu de chuva, que é as condições de neurodesenvolvimento, onde se insere a PHDA, mas também se insere o autismo ou outras doenças. E o autismo em si também é um espectro, não é? Ou seja, pode ser muito diferente de criança para criança e, essencialmente, também sendo o neurodesenvolvimento é uma coisa que existe desde a nascença, pode ser causado por muitas coisas. Mas, essencialmente, digamos que no autismo, não é? Existe aqui, portanto, uma dificuldade naquilo que é a reciprocidade emocional. O que é que eu quero dizer com isto? É eu entender os meus próprios estados emocionais e entender o estado emocional do outro. De decifrar nas entrelinhas o que é que o outro está a sentir e de que forma é que está a sentir e de ter isso em consideração, de haver problemas no desenvolvimento que nos alertem para uma dificuldade da criança se regular no ambiente ou ter uma hipersensibilidade, por exemplo, à luz ou ao ruído, não é? Ou até mesmo, por exemplo, a texturas, a determinado tipo de seletividade, e preferências que são habitualmente muito diferentes das outras crianças e muito intensas, e também haver aqui uma série de comportamentos repetitivos, mas isto depois já entra aqui por um caminho muito técnico, que se calhar não é esse também aqui o objetivo, eu quero é simplificar, mas o importante é perceber, quando existe alguma suspeita, tentar esclarecer esse diagnóstico e procurar ajuda e ouvir também no caso dos pais, aquilo que os professores ou educadores dizem e pegar nessas pistas para ver um melhor esclarecimento e também, muitas vezes, havendo o diagnóstico, depois não é só a parte da medicação, mais uma vez é dar estratégias aos cuidadores, sejam pais, sejam outras pessoas, de como saber lidar com a criança para ela melhor regular-se naquele meio. E mais uma vez, autismo, assim como na PHDA, não quer dizer que não se seja inteligente. Às vezes acontece haver dificuldades a esse nível e haver dificuldades de aprendizagem, mas só uma avaliação cuidada e diferenciada vai permitir saber isso. E no caso em muito concreto das crianças, ser ao nível da pedopsiquiatria, não é? Porque em Portugal existe esta divisão entre a psiquiatria de adultos e a pedopsiquiatria, e por regra, até aos 18 anos é pedopsiquiatria. Psiquiatria de adultos, a partir dos 18 anos, ou às vezes quem se interessa mais nesta área um bocadinho mais cedo, mas diria eu que a maior parte, ou os casos de autismo mais graves e com maior prejuízo, são, digamos que de alguma forma acompanhados desde uma idade mais precoce. excelente. Muito obrigado, doutora Gabriela, pela conversa tão recheada de Uhum. conhecimento no que toca a patologias, a mitos, a questões que os nossos ouvintes podem ter relativamente à saúde mental. Foi um prazer tê-la cá. Muito obrigada e obrigado também pelo vosso interesse e pelo interesse de todos em desconstruirmos
estas crenças e também tentarmos aqui trabalhar em conjunto para quebrar o estigma que existe à volta, destas condições que são importantes. Ah, muito obrigado, muito Obrigado. obrigado. Eu gostei, acho que foi excelente. A doutora Gabriela tem já ideias totalmente estruturadas na sua mente e depois foi muito mais fácil transmitir para as pessoas poderem ouvir e entenderem muito mais facilmente. Foi um Por isso, prazer. muito obrigado. Ok? Obrigada.